Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui no Minuto Condominial, nosso podcast de toda quarta-feira. Eu, Fernando, apresentado. Fernando Síndico, assim, Fernando, né? Não sabemos Síndico ainda como vai Fernando, fazer. tem que abrir a enquete. E como host, meu co-host aqui, o nosso outro apresentador, meu sócio, Dr. Carlos Lazarim. Muito bom dia, pessoal. Prazer aqui mais uma vez, falando hoje sobre um tema importante. Internet, é isso aí. Nós vamos falar hoje com a Clique Link de Araraquara, aqui com o Guilherme, que é o comercial da empresa, é o gerente lá da região. Ele vai falar de internet exclusivas para prédios verticais, né? Então hoje nós vamos falar um pouco aqui da Clique Link e falar dos nossos patrocinadores, que senão a gente não faz o programa, né, Carlos? Muito prazer, Guilherme, seja muito bem-vindo. Se apresente para o nosso público aí. É isso aí. Primeiro o Guilherme se apresentar. Bom dia, bom dia, bom dia. Prazer, eu sou o Guilherme, faço parte do corpo comercial da ClickLink. Somos de Araraquara e, como já disse o Fernando, atendemos apenas condomínios de prédios. A gente vai bater um papo aí hoje para tirar dúvidas de vocês. Espero que e é um prazer imenso estar aqui, É um né? prazer Vindo diretamente de É isso Araraquara. aí. Muito legal. Cidade Terra do Sol. Terra do Sol. Morada do Sol. Lá tem um projeto Sol Nascente, né? E Terra da Laranja também, É né? verdade, da laranja, é mundial, cara. E esse podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores. O Minuto Condominial da In-House Gestão de Condomínios, agora de sede nova, na rua 15 de novembro, número 3195. A 3195. Maravilhosa Primeira- sede. primeira mulher a fundar uma administradora. A de São Vox Carlos. to You. Hoje à noite estarei lá na pós da Vox. A Eles Vox. estavam ontem, eles foi ontem lá, segunda, defender como se fosse uma tese, não sei, fazer uma oratória lá. Muito legal. A Vox to You. Também a SAF Consultoria Empresarial, consultoria de empresas e reestruturação de negócios. Temos também a Claron Iluminação, empresa voltada à iluminação de condomínios, prédios, área comercial, residencial, fabricação própria aqui em São Carlos. E a Clique Link, que é o nosso entrevistado de hoje aqui com o Guilherme. Então, bora para o nosso Vamos lá. bate-papo. Guilherme, me chamou muita atenção e interesse, né, de a gente conversar sobre internet. Primeiro, não vou deixar para depois a pergunta do porquê só vertical, mas primeiro, o que você vê no mercado de tecnologia que vem por aí, de internet, e também o que você vê na necessidade do condômino, né, Sim. Carlos? O que seria essa necessidade? Qual a tecnologia que procura? Quais são os tipos de tecnologia que tem? Essas duas perguntas, né? O que o condomínio procura, o que vocês oferecem e o que vocês podem oferecer, estão estudando mais para frente. Cara, esse tema é um tema bacana de se apresentar, porque assim, quando a gente fala do que o condômino precisa, ou do que o síndico precisa, Também. né, um todo ali, eu acho que é muito abrangente, mas é um bom atendimento, né? Então, assim, eu acredito hoje que síndicos, eles precisam ter parceria com um provedor de internet, né? Normalmente você pega um síndico hoje que ele vá solicitar uma internet ali para o condomínio dele, para uma portaria, uma banda larga, e ele quer ser atendido de alguma forma, né? A ClickLink, quando ela decidiu atender só condomínio de prédios, a gente veio com essa metodologia porque a gente acredita que qualidade e atendimento ele pode andar lado a lado de fato, né? Hoje outros provedores pecam muito com a questão de atendimento, com a questão de qualidade, porque eles abrangem tudo e todos. A ClickLink, a história em si da ClickLink, eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, que é Sim. muito bacana também. Mas assim, hoje você pega prédios inteligentes que já tem leitor facial, que você já tem um leitor de placa que ele já reconhece o teu carro. Então, assim, antes da gente falar tudo isso, a gente tem que falar, cara, você precisa ter uma boa conectividade para que você traga isso. Aliás, o nosso tema hoje é sobre isso. Isso, exatamente. Né? São soluções que tragam para um condomínio, enfim. Porque tudo agrega. O pessoal acha que a Sim. internet é somente para a gente usar no dia a dia em casa. Mas se você não tem uma boa internet dentro da sua portaria, foi importante você falar isso, eu não tinha pensado nisso, mas é importante, principalmente, vamos falar de Araraquara, onde eu tenho condomínio lá, o Amistad, porque eu tenho lá um sistema, não vou falar o nome, porque não está patrocinando, não vou falar o nome. Eu tenho um sistema X que tem que fazer a entrada. Esse sistema, ele também busca o Sinestro Cidadão, mandados de prisão e tudo mais, carros roubados, tudo aparece nesse sistema. Então, se eu não tenho internet, eu não vou ter essa conectividade direta. E eu também tenho que ter as faciais funcionando, que funcionam por internet, Sim. juntamente com o sistema. E o que você falou é muito importante, porque se eu perco a conectividade, eu não tenho uma prestação de serviço ideal. Sim. E aí você enfrenta um problema que é, cara, o que adianta eu ter um leitor facial, o que adianta eu ter um leitor de placa, o que adianta eu ter uma interface ou algo do tipo se eu não tenho uma conectividade boa.
Então, assim, hoje você pega condomínios que o síndico chega para você e fala assim, cara, eu quero uma internet na portaria. Pô, Sim. bacana. Mas assim, você tem que ter uma estrutura para você entender que o seu condomínio hoje possui 42 câmeras. Você tem que entender que você vai ligar no interface, você tem que entender que você vai ligar num leitor de vídeo, um leitor de áudio. Então, assim, necessariamente você tem que preparar o seu terreno para que você consiga. Não é só ter uma internet Uma hoje na infraestrutura portaria. também. Não, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um bom switch Sim. para que você consiga comportar. Né? Então, assim, a ClickLink ela trabalha em pró a entender a necessidade do síndico. Eu acho que é uma via de mão dupla, é sentar Ô, com a Guilherme, gente. pelo que eu estou entendendo aqui, a ClickLink, ela oferece a infraestrutura para atender as áreas comuns do condomínio. Também, Também as unidades de apartamento também. também, sim, Ah, sim. legal. Estava entendendo que era só para área comum. Não, Não, não. eu acho que ele tá falando primeiro do síndico, justamente porque quando a gente fecha a parceria para fazer o cabeamento, eles dão uma assessoria pra gente. Cabeamento. É. Esse é um desafio. No meu prédio é uma loucura. Tem umas operadoras que eles vão lá e destroem. Gasta tudo, cara. Não, sabe o que eu já vi Arranca fazendo? tudo. Eu já vi os caras. Usa o cabo do cara e você Eles é, emendam. é. Eles emendam a porra. Nossa, eu já Ah, peguei cada é uma coisa. bagunça. E Bagunça. quando não deixa tudo zoado. Terra sem lei o cabeamento. Eu acho que o Carlos é interessante a pergunta que ele fez e a associação, que assim, ó, a gente precisa de uma boa internet lá na portaria e tal. Esse é o mesmo serviço que você presta pro condômino, para aquela unidade que está interessada em ter. O mesmo serviço que eu digo é assim, de boa qualidade, depende do que o cara. Então vocês Sim, conversam, não é só assim, ó. sim. Ah, eu tenho plano X, Y, Z. Não é isso só. Não, de Eu forma vi nenhuma. alguns sites seus que a gente se segue no Instagram, foi por isso que a gente convidou, né? A gente segue alguns insights seus lá, alguns reels, né? Alguns stories. E eu vi você falando das dúvidas, se é verdade ou mentira. Você faz esse contraponto. Eu achei legal. Acabamos de lançar uma série chamada Isso, Verdade ou Caô, papo é, reto, é isso sim. mesmo. Eu vi um hoje, inclusive, gostaria que você falasse, de sinal de internet. É só a internet que é ruim? Que você falou, é verdade ou caô? Ele falou, é caô. Eu queria que você explicasse por que que é caô. Cara, assim, aquele tema que a gente tratou naquele vídeo, ele retrata sobre a seguinte pergunta: o meu sinal está falhando, né? Exatamente, é isso. Isso é culpa da minha operadora, verdade ou caô? E a gente até colocou, acho que caô É, absoluto. caô absoluto, foi isso mesmo. É um caô absoluto. Então, assim, hoje depende do tipo de equipamento que eu disponibilizo para sua casa, né? Que não é o mesmo equipamento que eu vou disponibilizar para sua portaria. Isso é fato. Tô te dando um molde residencial. Embora a ClickLink, pelo fato de atender só condomínio de prédios, a gente investe num equipamento um pouco mais sofisticado, né? Um modem que eu dou para você é um modem da Nokia. Ele tem até 100 metros de alcance, então assim, muda toda a estrutura. Mesmo porque tem as paredes de concreto, outros não, então isso Isso é uma atrapalha. pauta legal, né? Porque às vezes o cliente chega pra gente e fala assim, ó, cara, minha internet tá falhando. O que que tá É por isso que eu tô acontecendo? fazendo a pergunta, achei interessante se é verdade ou caô, porque eu quero saber o que que pode interferir, o que que não pode, pra pessoa até melhorar, fazer um repetidor, sei Sim, lá como funciona. sim. Hoje o home office é realidade, né, É, também, né? Primeira coisa, assim, são pontos que a gente vai considerar, assim, quando a gente coloca uma internet na casa de um cara, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas vocês podem perceber que a gente tá falando de 2 tipos de rede, uma 2G e uma 5G, Sim. né? isso, coloca as duas, né? A gente costuma dizer que a 5G ela faz isso aqui, né? Que ela é mais rápida, e a 2G ela é mais longa. Por quê? Porque a 2G ela atravessa a parede de concreto. Ah, então a 2G seria mais A interessante, porque 2G no meu seria quarto não interessante para um funciona, quarto. cara. No meu É quarto não isso. funciona, né, Murilo? No meu quarto não funciona. 5G não, você A viu? 5G é para uma internet mais próxima. Então, assim, cara, estou na Entendi. sala, estou na cozinha, Não né? Então, sabia vou me disso, cara. conectar na Sabia internet disso? 5G. Não Não. fazia ideia por que disso. Mas aí tem um porém. O nosso modem, ele, assim, tem cliente que solicita reparação de 2G e 5G, mas o nosso modem ele já identifica a distância que você está e te joga nessa Que rede. legal. Então, por exemplo, se eu estou no meu quarto, o meu celular identifica a distância que eu estou, então ele vai se conectar na rede 2G. Estou na sala, a gente tem mania às vezes de estar com o Wi-Fi ligado Sim. em casa, e aí, puta, vou descer no mercadinho, jogar o lixo, acaba desconectando. E quando a gente retorna, conecta sozinho. Então, o modo da ClickLink hoje ele identifica a distância que você está, então, obviamente, ele joga você na 2G, na 5G, para Ele faz esse Mas auto-balance. não causa intermitência no sinal, essa não, de forma mudança. nenhuma. Mas tem pessoas que são mais tradicionais, assim como eu, e Quer eu, cara, escolher. eu quero que divide uma rede 2G e 5G. Eu quero que Na isso minha casa é aconteça. 2G, 5G. Cara, legal, dica. Você tá na sala, você tá no quarto, tá distante, joga na 2G, pra você não ter interferência. Não Se sabia você dessa. tá as pessoas às vezes estão no quarto e falam assim: "Cara, minha internet tá falhando", mas vamos lá, vamos levar em prática aqui, o que que tá acontecendo? Você tá conectado em qual rede? É o que eu falo pra vocês, um atendimento, um suporte humanizado, que é o que outras empresas não fazem. A ClickLink ela é humana. Quando a gente lançou uma série, dizendo sobre papo reto, verdade ou caô, é pra trazer conectividade para as pessoas.
É para que elas entendam que nós somos humanos, que nós estamos ali, e antes de ser provedor, eu também sou cliente, né? Então, assim, eu tenho dificuldades com operadoras, então eu tento não ter isso com os meus clientes, né? A ClickLink eu Viver na faço prática mesmo, na né? prática, assim, hoje você precisa de um suporte de X operadoras, você tem 3 horas de funcionamento. Então, assim, para retornar, para você ter um suporte, a gente não. Né? Eu tenho um contato direto com o meu cliente. Não é à toa, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas a gente atende um condomínio Pode, seu em pode falar, claro que Araraquara, né? pode. Então, assim, se você perguntar em outros provedores, O assim, Ed lá que eu te conheci, uai, de lá que você me né? conheceu, é Tem que falar, verdade, tem tem que que fazer falar. um merchan. Então, cara, se você for procurar outros provedores, e quem que é outros provedores que trata com você? Às vezes um supervisor de vendas que pede para fazer um plantão, mas eu não sei quem que é. Não, com a ClickLink você sabe que você vai tratar com o Guilherme. Né? Então, todos os condomínios que a gente atende, que é mais de 50 condomínios hoje em Araraquara, a gente tem todo o contato direto com o síndico. Né? Eles sabem quem que é o Guilherme, sabe quem que é o Érica, sabe quem que é o outro Guilherme, sabe quem que é a Juliana, né? Sabe quem que é o Andrei, sabe quem que é o Éder, faz parte do corpo da equipe ali como Uhum. instalador, vendedores, enfim. Então, nós somos humanos, a gente tenta ter o máximo de contato possível com o cliente, porque a gente percebeu que isso muda tudo. Isso é Ótimo. fato. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, que eu vi que é um diferencial que vocês sempre falam, que também vi nessa série de vocês, que quando a gente tem problema com N, não vou falar, né, das outras, vai que dá um problema, maior, assim, vamos falar da gigante do mercado. Cara, você liga lá no 0800 ou no 100 e não sei da quanta lá, e fica 40 minutos. O cara fala, desligou o modem, Eu desliga o modem. processei a Vivo porque eu abri. Já processei, Eu viu? processei a Vivo e ganhei dando moral, porque eu abri mais de 20 protocolos, acho que em 2 meses, para problemas de sinal e internet. Sim. Falei, cara, perdi mó tempo com isso, processei eles, ganhei o processo. Aí sabe o que eles fizeram? Eles cancelaram a A sua minha, linha, a aí você minha processou linha. de novo. Ah, falei, deixa quieto, fui pra outra. Falei, puta, abandonei. Aí o que eu quero chegar nesse ponto, que eu acho que o Carlos também vai achar interessante também, é que você fala que você só não falam para eles, olha, liga o modem, desliga o modem. Vocês vão, mesmo sabendo da qualidade, vão a fundo, faz questão de fazer a visita. E às vezes é uma configuração de modem, uma pessoa colocou errado ou mexeu, né? Porque tem muita gente que mexe no modem, né? E aí dá um problema geral e a culpa sempre Sim. recai sobre a provedora. E aí, para você ter esse contato mais intimista, como que vocês procedem com isso, Eu Guilherme? sou humano. Isso é fato, a ClickLink é humana. Então, assim, aproveitando uma ênfase que você fez de um comentário, às vezes você tá numa família ali feita por, né, um pai, uma mãe, 2 filhos, e o filho, às vezes, criança gosta de mexer nas coisas, e a gente super entende isso, né? A gente entende. Então, a primeira pergunta é: você tem um filho pequeno? Tenho. Pô, legal. Às vezes o menino vai lá, aperta o botãozinho e desliga Coloca o no Wi-Fi alto, do né? modem. Desliga o Wi-Fi. Ah, tem o botãozinho da Wi-Fi, você tem razão. Tem um botãozinho do Wi-Fi. Então, assim, ele vai lá e aperta. Cara, criança saudável é isso. Ah, Criança mexe, minha mãe isso é fala super que bacana. criança bagunçando é criança saudável. Isso é gostoso. Então, assim, o cara vai lá, aperta o botãozinho, desliga o Wi-Fi. Aí o cara liga na central. Primeiro, eu já não componho um 0800 e um 0300. Né? Eu não gosto disso. A ClickLink tem uma tese de ser humano e as pessoas ficam se perguntando, mas o que é ser humano? Cara, ser humano é você mandar uma mensagem no WhatsApp e outra pessoa que vai falar com você é uma pessoa Não igual é a o você. robô. Oi, bom dia, dona Carmen, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, cara, que bacana. Assim, a gente até brinca que às vezes, quando a gente faz um disparo de 15 em 15 dias para saber como é que tá a conexão, como é que tá o relacionamento, Legal. né? A gente faz isso de 15 em 15 dias. Eu Como se fosse um controle de qualidade. mando um áudio para perguntar e a gente força com que a pessoa ou ela fale sobre o elogio ou que ela reclame, porque pessoas que estão reclamando é porque elas querem permanecer com você. Isso é fato, né? Pessoas que Não tinha reclamam trocado, né? as pessoas que reclamam, ela querem permanecer. E assim, cara, a gente tá falando de banda larga, isso é fato. Se eu chegar aqui pra você e falar assim, ó, eu vou colocar uma internet na sua casa aqui, nunca vai dar problema. Cara, em algum Não. momento vai ter uma interferência ou algo do tipo. O que diferencia a Clique Link dos demais é que você vai fazer, oi, tudo bem? Oi, tudo bom, beleza? Resolver no mesmo instante. Então, assim, a demanda chegou pra gente. Cara, tô tendo problema XX. A gente tenta entender o que tá acontecendo a princípio, né? Porque às vezes é um cara que tá num quarto, tá conectado numa rede 5G, né? Às vezes é um botão de um Wi-Fi que a pessoa apertou ali e desligou. Então, assim, até a gente encaminhar o técnico na casa do Você tenta cliente, resolver o a problema por gente tem telefone, ali sim. um take de 5 minutos para tentar entender o que está acontecendo. Aí vem a diferença de você atender só condomínio. Porque se eu identifiquei que o cliente tem um problema, eu não espero o dia seguinte para poder mandar um técnico na casa dele. Pelo contrário,
A partir do horário ali, infelizmente, o fato de ter só condomínio priva você ali até às 5 horas, Que é o horário mas comercial do condomínio, horário sim. comercial, mas assim, tem casos e casos que o síndico até fala assim, cara, para não ficar sem internet, o cara trabalha home office. Como eu só fazendo adendo, como eu funciono? Instalação só no horário comercial. Sim, Mas problema de conectividade eu sempre libero. Por quê? Não vai fazer barulho. É a grande sacada do síndico, é o bom senso. sim, Bom senso, cara. Que nem, ó, vou falar de um que aconteceu ontem, por exemplo. Um condomínio que dá muito problema. Tem pessoas já morando, o pessoal não quer que passe 1 minuto. Mas assim, o cara tá terminando uma laje. Como que eu falo pra ele completar a laje dele amanhã? Não tem como. Você vai ter que deixar, sim. porque se ele completar amanhã, essa laje vai ficar com trinca. Não existe isso. Então, assim, não é culpa de quem está fazendo. Você programa um horário, cara, laje principalmente, é, às vezes não dá certo, O às vezes deu caminhão sai problema. mais tarde, Saiu, tem um tem caminhão na fila, não concreteira. entrou. É um bando um monte de coisa. O concreto desanda lá, não sei Uhum, como funciona, mas parece que também não pode dar errado. pode. Se o caminhão não tiver com a rotatividade certa. É um monte de coisa sério. Então, assim, eu acho que isso é bom senso. Como é bom senso, já aconteceu comigo, foi assim, Fernando, faço home office, minha internet hoje é sábado à tarde, mas, cara, falei, cara, é só dentro? É dentro. Então, libera. Não vejo problema nenhum. Eu acho que vem bom senso. E o ser humano também, como você já questionou, enfatizou várias vezes, do síndico também. Ele não precisa ser legalista, mas ele tem que ser justo. É Sim, isso. Se você gosta ou não gosta de mim, eu preciso ser imparcial e justo com você. Não é porque o Carlos é meu amigo e você não é, que eu não vou te atender na mesma questão ou na mesma rapidez. A gente fica bravo, mas assim, tem que atender, faz parte da sua profissão. Tem gente que xinga, você tem que atender, faz parte normal. da profissão, é É, normal. E deixa eu te perguntar, vocês são fibra? 100% fibra 100%? Isso é ótica, interessante. sim, Qual que é a 100% diferença? Conta fibra pra ótica. nós. Eu Cara, sei que é mais rápido, mas não a sei gente qual tá é a falando diferença. assim, a gente tem dois produtos hoje no mercado. A gente tem o cabo coaxial, Que é né? uma antiga net tinha isso, né? Sim, Esse é bom, Tem cara. até hoje, né? Um tem pouco, tem bastante, bastante. bastante. Vivo tem até hoje também, tá trocando agora, né? Não sei se dizer assim a você se a Vivo tem, mas eu sei Não tem, que tá eu trocando. sei Em que São Carlos outros tá trocando provedores agora. têm bastante. Tem condomínio que a gente atende que é mais antigo, Que ainda tem. que ainda tem bastante cabo coaxial. Então, assim, a fibra ótica, se eu chego para você e falo assim, Fernando, você está contratando comigo um plano de 600 megas por R$ 119,90, com aplicativo de televisão, com aplicativo de música, com aplicativo de treinos para academia, enfim. Se você joga via Wi-Fi ali, você faz o teste de velocidade dentro da rede 5G, ela vai bater ali 520, 480, sinal perfeito, tá? Agora, se você pega um notebook para você espetar via cabo ali, ele tem que bater os 600 megas, certo? Então, via cabo você não tem nenhum tipo de interferência, Entendi. beleza? Quando a gente fala de fibra ótica e cabo coaxial, é que o cabo coaxial não chega com a mesma viabilidade, com o mesmo sinal limpo, igual uma fibra ótica. O cabo Além de ser coaxial é um cabo maior, mais mais grosso, antigo. mais difícil de passar. Você pode ver que se você vê um cabo coaxial saindo da parede, aquele cabo branco, você não sabe dizer se é um cabo de TV ou se é um cabo de internet. Você não consegue identificar. Então, assim, a fibra ótica é um produto hoje muito melhor do que o cabo coaxial pelo simples fato de trazer o sinal até você limpo, né? Então, eu estou contratando 600 megas, eu sei que se eu jogar via cabo aqui, vai me entregar 600 megas. Se você tem um provedor que te dá uma internet via cabo coaxial e você for puxar até mesmo via cabo, você pode ver que não bate o que eles prometeram para você, tá? E o Não deixa Wi-Fi de ser muito menos. Wi-Fi muito menos. Então, assim, a gente está falando de inibidor de sinal, né? Um cabo coaxial é inferior a uma fibra ótica. Não é à toa que os provedores hoje em dia, você pode ver que eles destacam o A fato de fibra, atender fibra ótica, né? o nosso não Embora é eu acho que fibra, isso né? já tenha sido totalmente, cara, já Superado já essa generalizou isso questão. total. É só condomínio bem antigo mesmo que você tem essa Tem que se questão de mexer, cara. Em Em, condomínio em antigo, casa pra eu cabear é mudei, era complicadão. cabo, mas eu cabeamento. não quis que o cara subisse no telhado, não. Ah, deixa esse daí mesmo, eu uso residencial, mete o pau. É um problema também se subir no telhado. Cara. Puta Nossa vida. senhora. Deixa eu te perguntar, como que funciona? O equipamento fica em cima do telhado dos prédios ou não? Não, de forma nenhuma. Por exemplo, Porque tem um aí que põe no prédio e o via saco rádio, cheio. essa era via rádio. Também acho que já faz um Não, tempinho. tem um povo aí, uma X aí grande também, que bota uns aparelhinhos lá em cima e fica enchendo o saco. Não, não. O cabeamento ele é feito todo por tubulações do condomínio. Então, eu trago a minha fibra até a porta do condomínio e você pode ver que eu faço a tubulação Sim. toda por baixo. Aí depois tem um divisor em cada prédio, por exemplo. Eu atendo blocos, né? Então, assim, eu Blocos, puxo isso. uma fibra ótica com 24 vias, um exemplo aqui, 24 vias. Cada via dessa vai atender um bloco inteiro.
Então eu faço o Aí você tem que ter o cabeamento. divisor. Isso é legal também, a gente vai trazer Então. em um dos nossos episódios também, que é legal falar sobre cabeamento, porque as pessoas se perguntam, eu tenho internet em casa, mas como é que chega na minha Já casa a dá um minha spoiler pra internet? nós. Né? Lógico. Cabeamento de condomínio. Eu trago a minha fibra até a entrada do condomínio, né? Sempre tem um poste ali que você pode ver que vem toda a fiação, Sim. né? Então eu desço ela por ali e Aí eu fica subterrâneo. dispenso ela toda no condomínio para eu conseguir atender. Diferente de outros provedores, tem provedor aí por fora que ele vai e ele só cabeia 2 blocos. Clique Link não, ela faz o cabeamento em todos, eu disponibilizo o cabeamento em todos, mesmo não sabendo exatamente qual que é o número de clientes que eu vou ter. Que isso pra gente sempre é uma surpresa, né? Embora a gente tenha belíssimos vendedores, modéstia à parte, os melhores de Araraquara, por mais que seja uma empresa pequena, a gente disponibiliza em todos os prédios para que a gente consiga atender todo mundo. Então, cabimento é feito todo subterrâneo, eu disponibilizo uma via em cada bloco para atender todos os clientes. E se vocês, porventura, abrirem a caixinha que tem logo no primeiro bloco, vocês vão perceber que tem uma caixa da Click Link. Que aí o cara, pô, eu quero a internet de vocês, quero instalar aqui. Eu desço com uma fibra, plugo numa caixa. Ah, o cara do quarto andar, que é uma internet também, eu desço da quarto andar. E a fibra plugo. não dá pro cara fazer o que fizeram no prédio do Carlos, né? De Cortar. forma alguma, minha Cortar e fibra é minha emendar. fibra. É isso. Não que mude alguma coisa, mas assim, eu acho que é totalmente errado isso, você, Não, isso né, aí é você utilizar como absurdo, né? guia. Não, a gente não, mas o próprio funcionário da fornecedora do serviço, a gente identificou, chamou, corrigiu, mas, caras. Não, sem falar que o cabeamento do prédio, nesse prédio, cada andar tem uma caixa de passagem. Perfeito, Aí tava tudo Comunicação, organizadinho telefonia. com aquelas bailarinas que fala, que, perfeito. puxa, o cara cortou tudo, velho. Desceu aquele calhamaço de fio pra poder passar o dele. Eu vou te contar um pior. Tem um cara que usou a... os interfones do prédio para ligar as câmeras. Eu vi isso Entendeu? também. É cada Não, coisa que a gente. cabiei tudo. Porque saiu os cabos da parede. Tudo azulzinho, Sim, beleza. Conectar. Aí eu fui um outro lá e falou, mano, cara, colou tudo nos interfones. Pô, até funciona, mas tá mal feito e tal. Tivemos que fazer de novo. Esse é o tal da expertise, né, cara? A gente não tem, o síndico, óbvio, que tá sempre em cima de tudo, mas a gente não tem essa expertise. Ultimamente recentemente, para não cair mais em golpe, eu fiz um curso na PPA sobre portões e motores. Porque o cara dava golpe em mim, velho. É Pô, doido. dava um monte É de difícil serviço, você o cara pegar. dava golpe em mim. Nós vamos fazer aqueles orçamentos e tal, tudo. E o cara sempre ganhava os orçamentos e tal, tá tranquilo. Mas aí eu fui descobrir que a própria empresa, agora não vou falar nome, incentiva a vender o novo. Ah, troca a placa não, gente. Novo, motor novo, barato. Porque uma placa é 500, um motor novo é 3. Vai ver, na relação não é tão distante, mas, cara, é de uma. Eu não sei se o Brasil nasceu de um jeito que todo mundo quer enganar todo mundo, É ou um só a jeitinho gente que brasileiro. tá aqui querendo fazer as coisas certas. Né? Óbvio que a gente erra, mas assim, a gente gosta das coisas muito claras, ainda mais no ramo condominial, onde um quer comer o outro vivo, né? Então, e é isso, né? Uma guerra sem fim, mas você né, sabe que, Guilherme? assim, quando a gente entra no condomínio, eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de público, né? Eu tenho o condômino e eu tenho o cliente, eu tenho o síndico. É, Né, então, assim, não tem como a gente falar de soluções que alavanquem a conectividade dentro de um condomínio se eu não tratar com os 2. exato. É por isso que eu falo, cara, todo síndico de condomínio tem que entender que eles Acho que desde a precisam. primeira vez que você pediu, eu falei, pode fazer, não foi? Sim, da primeira vez que a gente Cara, conversou, quanto mais coisas para o meu condômino, para ele ter a Opções, né? vontade de escolher, é melhor. sim, E aí, o Guilherme tem bastante cliente lá. E aí, a qualidade dele é que tá fazendo com que ele se sobressaia, Faz o boca a entendeu? boca dentro do condomínio. Também. a gente faz plantões, né? A Né? gente vira e mexe ali, a gente tem um horário das 16 às 20. A gente faz plantões dentro desse horário porque é O pessoal chega mais tarde, né? Essa questão que ele falou da infraestrutura para a área comum de condomínio, eu acho muito interessante, porque hoje a questão de segurança em condomínio, acho que é prioridade. sim, Então, pega um condomínio grande, tipo Villeneuve, por exemplo, 382 é, unidades. Pode falar do das, dele lá das mesmo. câmeras. Sim. eu tenho um condomínio com 540 É, apartamentos, né? então, O que que a gente faz? A gente faz o fibramento pela câmera e pode linkar a internet dele no fibramento. Através você me confessa, se eu estiver errado, você me corrige. Fica à vontade. Através do HD, vamos dizer assim, né? Ou do NVR, o DVR ou NVR, que chega uma internet, eu já consigo legal. via internet colocar. Mas, isso que nem lá em Araraquara, é todo fibrado.
Se eu clicar a internet dele e colocar uma fibra, eu tenho internet no condomínio inteiro. Consigo colocar a internet no salão, eu consigo colocar por através dessa fibra que já está fibrada pelo condomínio também. Então dá para você interligar e dá para você usar inteligência artificial em alguns casos, que é o que eu uso no Villeneuve. No Villeneuve eu uso uma inteligência artificial através da internet e das câmeras. As câmeras têm um programa que a hora que passa um carro suspeito, as câmeras começam a se comunicar e uma vai passando para a outra, Ótimo. focalizando. E se uma pessoa chegar a 1,5 m do muro, ele abre a tela daquela câmera e fala, ó, tem alguém perto do seu muro. Então, tudo isso, junto com a tecnologia, Precisa traz ter internet. segurança. Mas aí, se você não tiver uma internet boa, Você não nada disso tem. funciona. Exatamente, Então, assim, porque a distância é grande. É sim, 2 quilômetros de muro. sim. 2 quilômetros de muro é coisa pra caramba. E Então, você tem que ter repetidor, você tem que ter os... Chama? O, a caixinha de Modem. bateria. Não. No break. No breaks adequados. E a gente passou por isso. A gente via que o no break não era adequado, que a energia ele não voltava. Então, assim, a gente teve que depois refazer algumas coisas, porque o projeto original não comportou. E sim. não foi por falta de estudo, mas é porque é um lugar longe, com umidade. Aí teve que. As caixas muito bem blindadas, mas muito problemático. Mas resolveu. Mas eu acho que a comunicação é tudo, né? A É. gente tem o Recanto Primavera, que é um condomínio que a gente tem toda a estrutura, cara, de câmera, de tudo. E aí, se você me perguntar o porquê que a gente conseguiu atender esse condomínio dessa forma, acho que foi comunicação do síndico com a gente, né? Então não é só um, oi, tudo bem? Eu Trocar preciso, projeto, né? cara, eu preciso de uma internet aqui para minha portaria. Ah, é? É. Então tá bom, preenche essa ficha aqui para mim. Eu vou lá e instalo. Não, é o síndico chega e fala, cara, vamos lá. Eu tenho 18 câmeras interna e externa. Eu preciso de uma internet boa para o meu sistema de comunicação com os clientes. Eu preciso disso. Aí você entende, pega o projeto, traz e, entendi. Porque aí Legal, a bacana. quantidade, não sei se é mega ou giga que fala, tem que ser diferente Sim, para assim, comportar. é igual para residência, né? Se você é uma família de 6 pessoas, as 6 têm celulares, as 6 têm notebook, as 6 têm televisões, você vai escolher um plano de 600 megas, né? Lá em casa, sim, tem uns negócios que a molecada fica no celular, deixa o tablet ligado, as duas TV e o videogame. E eles não estão fazendo nenhum nem outro, mas estão tudo Então anda de na bicicleta. mesma internet. É, Aí sabe o que acontece? Com o sinal fica ruim. contrapartida disso, o cara vai lá e contrata 300 megas. Aí ele tem É, 2 televisões, 2 notebooks, 2 celulares. Aí ele é pega o isso. celular dele pra fazer um teste de velocidade, aí bate 100 megas. Aí ele vai Mas é falar porque assim, tá todo mundo utilizando. ué, mas eu contratei 300, por que que eu tô batendo 100? Cara, você tem que entender que você tem 2 notebooks, 2 televisões, estão tudo ligado ao mesmo tempo, estão consumindo os megas, o upload, o download que seja, para que você comece, para que Sim. você navegue. E assim, não, cara, teste de velocidade a gente tem que fazer minuciosamente. Cara, desligar todos os aparelhos que Desliga eu tudo e tenho. faz com um só. Vou fazer um teste aqui via Wi-Fi. Porque não adianta você estar com televisão conectada, notebook, Alexa, luzes, É cara, porque agora câmera, integra tudo, né, integra através da Alexa, né? tudo, né? Então, Hoje, assim, você precisa ter uma. E em pro a isso, eu acho que o atendimento é essencial. Eu acho que a gente sempre vai bater em cima disso milhões de não, é legal vezes. falar, é Ô, legal você Guilherme, falar, Mas, tá? você pega bastante nessa questão humana. E qual que é a história? Como que surgiu aí a Legal, ClickLink? boa Explica pra pergunta. nós aí. cara, a ClickLink é uma história bem engraçada, né? São 4 donos atualmente. Eu sou da capital de São Paulo, morava em São Paulo e recebi a proposta para vir para Araraquara para trabalhar na ClickLink. Então eu presenciei todo esse processo da ClickLink até ela estar onde está hoje. Agora você enraizou, né? Vai Tive que, casar em se Araraquara. Deus quiser, eu vou casar, em nome de Jesus. Boa, boa. Então, assim, a ClickLink ela veio de quatro donos. Um trabalhou em fabricante, o outro trabalhou em ISP, o outro trabalhou em provedor. Se encontraram numa mesma empresa, trabalharam junto depois de algum tempo. Sentado na mesa de um bar, cara, se a gente montar um provedor de internet, o que você tem de dificuldade lá? O que está acontecendo? Ah, cara, lá a galera falta com um pouco de atendimento. E lá, cara, equipamento lá, a galera usa equipamento bem inferior. Né, cara, se a gente abrangisse só condomínio de prédios, então a gente costuma dizer que a ClickLink ela foi criada na porta de um bar e hoje, cara, mais de 50 condomínios em Araraquara, graças a Deus a gente Quantos anos passa tem aqui Link hoje? 2 anos. 2 anos. Em Araraquara, 2 Cara, anos. pouco tempo pra tudo isso. Sim. Pouquíssimo prédio, tempo, cresceu pouquíssimo tempo muito. para 2 anos. E um entendeu que faltava com atendimento, o outro entendeu que faltava com provedor bom, com equipamento bom, bacana, a gente se uniu os 4. E o legal disso é que um dos donos é o meu tio, né, o Paulo. E na época eu morava com ele. Desde quando eu me conheço por gente, eu morei com meu tio. Então eu fui presenciando isso, eu achei Seu pai. interessante. Meu pai de criação.
E eu fui presenciando isso e eu vi ele conversando com um, com o outro, e eu falava: "Cara, vamos montar um provedor?" Na época eu trabalhava com crédito consignado, eu era correspondente bancário. Então eu vim da água para o vinho, mas mantendo a parte comercial. E eu via os tipos de conversa, eu falava: "Cara, mas vocês querem montar um provedor assim, assim, assim?" E a gente tinha muito problema com concorrentes de ligação, de ligava, ficava meio não sei se as coisas estavam cooperando para o bem, mas no meio dessa conversa a gente teve uma queda num sinal, que eu lembro disso, e eu liguei para o provedor e eu fiquei, cara, horas e horas na linha esperando para ser Que é atendido. isso que ninguém quer. Não, é isso que ninguém quer. É isso mesmo. Às Irrita vezes ficar no telefone sendo enganado, né? é, Ai, tô vendo no sistema. é, Fica, não, fica isso lá. é não, isso é horrível, acho que é o fato de você não ser humano. E aí a gente sentou, conversou, cara, a gente vai montar um condomínio, a gente vai montar um provedor para atender só condomínio de prédios. Mas eu lembro que eu sentei e falei: "Paulo, por que só um condomínio de prédios, tio?" Ele falou: "Cara, o condomínio de prédio vai fazer com que eu consiga proporcionar uma qualidade melhor, porque eu consigo investir em equipamento mais sofisticado, e vai fazer com que eu consiga atender as pessoas." Imagine que hoje, se eu tenho 10 demandas, um exemplo, 10 demandas, se eu atendo só condomínio de prédios, eu vou ter 2, não 10. Então você imagina que isso aqui é um equipamento onde distribui sinal. O que que os outros provedores fazem? Se aqui cabe 5.000 pessoas, os outros provedores colocam 10.000 pessoas para economizar. Eu jamais vou gargalar isso aqui de jeito nenhum. Se aqui cabe 500, eu vou colocar 420. Para quê? Para atender com excelência. Porque se você entope, isso eu já ouvi falar, você perde qualidade de sinal. Com certeza. Você perde qualidade de sinal e você também não tem demanda para você conseguir atender a sua equipe. Cara, você não tem equipe para atender a demanda. Aqui cabe 5.000, você coloca 10, aí falha para um, falha para outro, falha para outro, aí começa os chamados. Um chamado aqui, um chamado ali, um chamado aqui, um chamado ali. O que que você tem que fazer? Cara, meter um chatbot, porque você não consegue responder todo mundo. Sim. O problema tá aí. Que aí você manda: "Bom dia, estou sem internet." "Olá, bom dia, sou seu assistente virtual. Vou transferir você. Para qual ramal você deseja esse? Digite 1, seu 2, 3, CPF, 4." nome, Cara, endereço, e-mail, Seu contrato, não sei o quê, a cor da cueca. o sangue, tipo sanguíneo, não rola. tipo Cara, sanguíneo. central da ClickLink é de bate pronto. Mandei uma mensagem, claro, a primeira mensagem que aparece, ela digite 1 para pegar o seu boleto, ou 2 para falar com o atendente. Digitou o número 2, já cai rapidamente para o cliente e com a nossa central a gente se comunica e conversa, né. Legal. Então é bem humanizado mesmo, são pessoas, é isso que é legal. Aí você sabe que você está conversando com outra pessoa do lado. Não, eu não passei por um robô, eu não passei por um chatbot, não, eu estou conversando com seres humanos que vai entender. "Senhor Ricardo, cara, você precisa fazer isso, isso e isso. Ó, dá uma olhadinha, deu certo? Não. Então eu tô mandando um técnico na sua residência." Manda um técnico à residência, então assim, é bem humano mesmo. Quantos técnicos tem hoje a ClickLink? Nós estamos falando de 3 técnicos. 3 3 para atender técnicos para essas. atender condomínios, ou seja, Dá para perceber pela quantidade de técnicos que vocês que têm, a que é bem demanda é reduzida, que as baixíssima. demandas são baixas, né? São muito baixas. Bom, o legal de estar aqui conversando com vocês é que eu tenho um síndico que eu atendo, tá no É condomínio verdade. vira e mexe ali, então Não tem problema lá, não. ver as pessoas indicando. O Amistade é um condomínio que a gente conseguiu muito cliente em pouco tempo, né, Foi. assim como outros, e quando a gente entra num condomínio, a gente acaba disponibilizando um ponto cortesia também, É isso mesmo. né? Então, assim, se o cara tem internet, puta, eu tenho uma internet aqui na portaria. Economia pro condomínio também. Sim, então a gente, além desse É a bate-papo, parceria, né, cara? parceria, eu Eu acho acho que muito legal. concordo. É a parceria. A gente pode falar de causa própria, né? E, bom, o que que eu gostaria mais de perguntar para você é qual é o que que a ClickLink almeja daqui para frente? O que que ela tem de inovação? Pense em vir para São Carlos. Isso a gente já tinha comentado Sim, em falar off aqui, sobre, e gostaria de saber, pense em vir para São Carlos, que eu vou ter alguns parceiros aqui, Sim. né? sim, Só eu, 20 condomínios, então você vai massa ter demais. acesso. E o acesso, gente, não é porque ele está aqui, não é porque qualquer outra coisa, é porque é um produto de qualidade e eu não E vou voltado para condomínios, né? Sim, especializado em condomínio. É uma coisa que nós trouxemos a ClickLink aqui hoje porque era totalmente voltada a prédios, né? Então a intenção era entender por quê. E aí a gente está entendendo que é para ter uma melhor qualidade aos condôminos, que prédio é complicado, um mexe no coisa do outro. Cabeamento. Eu tenho várias fotos aqui, se vocês quiserem, com o cabeamento todo revirado. O brasileiro ele não tem paciência de esperar. É chato esperar também, eu sim. entendo. Mas, pessoal, quando vocês verem um problema,
de internet, não mexe no cabo, não abra, porque as caixas de passagem ficam no corredor. E é aquele triangulinho ou se não aquela chavinha. O cara consegue abrir com um alicate. Então o cara vai lá, ele mexe em tudo, ele puxa todos os fios para fora. Aí ele, achei o meu, mas ele desconectou 5. É. Então assim, é mais 5 problemas para aquele local, todo mundo reclamando, aí um vai brigar com o outro, não mexa, É educação, questão né? da educação. Exato. As pessoas fazerem o correto. Abre o chamado, atende-se rápido, geralmente, e esperar o técnico. Que aí a solução imediata acaba virando um transtorno, porque se você desconectou os demais, você vai esperar mais, porque vai ter que, às vezes, conectar os dos outros primeiro, porque a passagem é de um andar para o outro e tudo mais. Então, não mexam. Então, Gui, fala pra gente ir já finalizando. Nós temos quase 40 minutos de programa já, foi rápido, né? Então, eu quero que você fala quais são os próximos passos da ClickLink, se ainda vai focar em... Vamos por partes. Quais os próximos passos? Bom, os próximos passos da ClickLink eu acho que é enraizar em Araraquara. Hoje a gente tem parcerias com Vita, né? Legal. Então a gente tem, se não me Tem engano, Vita aqui agora, hein? tem Vita aqui, né? A gente tem 6 condomínios do Vita aí que a Legal. gente tem parcerias, então a galera tá na construção, na raiz, e a gente tá com a internet lá usando cabeamento nosso, internet Porque já nossa. entrega cabeado, né, cara? Já Antes entrega o antes da cabeado e entrega. oferto também toda a parte de estrutura de condomínio inteligente. Então Legal. eu oferto pro cara tanto um interfone, um facial, né? Eu faço toda essa estrutura pra ele de internet. Então Mas é um custo separado. é um custo separado, Sim. sim, Entender que não é lógico, é de um custo graça, vamos começar a separado. ligar pra você Não, achando pelo que é amor de de graça, Deus. né, É um custo Ricardo? separado, mas assim, bem inferior, bem bacana. A gente senta, conversa, bate um papo, fica bem legal as coisas. Então a gente tem 6 condomínios Vita em Araraquara. Ouro e Jardins, Oitis, Reserva dos Bosques, Reserva das Árvores, Me enfim. convidariam alguns, mas ainda não fui. Bacana, Deixa. show. Então assim, o Agora fui propósito... reeleito recente lá em Araraquara, o povo quis que eu ficasse, agora vamos crescer em Araraquara Sim, também. se Deus quiser. Então, assim, o nosso próximo passo hoje é enraizar Araraquara e conseguir fazer parcerias com construtoras, assim como a gente tem com o Vita, né? Busco Legal. ADM, busco MRV, que isso é legal. Assim, o nosso propósito também é cair para outras cidades, isso é fato, que uma hora, assim, São Carlos é pertinho. Dá pra São puxar o Carlos é cabo, o cabeamento de pertinho, Araraquara, 35 km. dá para puxar de boa, a gente já tem parceria aqui fechada, isso que é Legal. legal, bacana. Essa liga começou em Remérico, não foi? Na época. Não sei te dizer, cara. Pegando ele. Então, agradecendo aqui a participação Não, do deixa eu só Guilherme. perguntar uma coisa pra ele. Agora é só pegadinha, pô. Não, eu quero dizer assim, claro que parafraseando e falando sério mesmo, eu digo que era uma pequena empresa que cresceu e foi comprada por uma gigante, né? Sim, O que vocês não pretendem nesse momento. Vocês querem crescer e enraizar, porque são pessoas que vieram do ramo para sim. satisfazer os problemas que existiam no coisa, né? Tirando a brincadeira em si. Além dos próximos passos, o que eu queria saber de você. Então, você falou de coisa e eu perdi a pergunta, cara. Você me perguntou o que que aquele cliente traz de inovador para... Isso, uma das coisas é essa. O que que traz de inovador? O que que vocês pensam? Qual é como tá essa Expansão. tecnologia, a expansão mesmo? Ó, vamos, assim, bem rápido aqui falar sobre algo que já existe, mas é algo que a ClickLink já oferta para condomínios que estão saindo, por exemplo. Hoje eu acho que o maior problema de condomínios é a parte em telefonia, né? Em telefone você tem muito problema. Por quê? Porque ele é analógico, né? Então, o que que a ClickLink oferece aos clientes desde um É condomínio que tá... legal você falar dos outros produtos que vocês têm que a gente também não sabia. Então, assim, vocês Sim. fazem toda essa parte de projeto, interfonia e tal. Então assim, imagine que hoje eu estou no meu prédio e aí aconteceu um imprevisto, eu tive que sair dali muito rápido. Cara, eu tive que... Uma avó minha tá no hospital, eu preciso correr lá pra ver como é que tá. E aí, se você pedir um lanche ou se você não tá esperando uma visita inusitada, vamos supor que o cara vai até lá, ele vai interfonar, o porteiro ou a porta eletrônica vai interfonar pra você não tá em casa, e aí ele vai notificar a pessoa que tá ali na portaria. Cara, não tá. O que que a cliente ela oferece hoje? O ramal digital, né? Então, por exemplo, eh, você precisou sair às pressas, mas você pediu um lanche. Quando o iFood chegar na sua porta, ele vai interfonar pro porteiro. Você não tá, o porteiro passa um ramal direto pra você. Você pode atender de onde você estiver, No celular. no próprio celular. Legal. Então, assim, pra isso, a gente cai novamente pra... Cara, você precisa de uma conectividade boa pra fazer isso. E assim, não é menosprezando os outros provedores, não. Tem pessoas que gostam de concorrentes nossos. Só que o que a ClickLink se destaca dos demais é porque a gente é humano e entende as pessoas, o que tá acontecendo, qual que é o problema. Então, assim, esse é um produto que, além de você ofertar, você tem que entender que você tem que ter uma boa estrutura para ofertar isso.
Né? Porque imagina um cara tá lá em São Paulo, o cara saiu de Araraquara, tá em São Paulo e a tia dele foi visitar ele não esperava, não sabia, e ela interfonou e não tá em casa. Simplesmente não tá. Não, não, vamos jogar pra um ramal. Aí você vai atender lá. Oi, tudo bom? Ah, então, sua tia tá aqui te esperando, sua tia tá aqui pra eu te visitar. Pô, cara, fala que eu vou chegar X, Y, tal horário. Ou então pode liberar. Ou Ela pode tem a liberar, chave, entendeu? Então isso é interessante, ele não limita você ali só de você ficar no seu condomínio, atender só no seu condomínio. E o fato também de você trocar para um ramal digital, que quando chove, você tem problemas com interfonia, trava, você não consegue falar direito. Por quê? Porque é tudo elétrico, né? O Então, às vezes está problema por do baixo dos dutos ali, cai água, eu chove, ia falar agora. molha. O problema do interfone também é o Amistad já não tem, já foi entregue sem interfonia, eles entregaram com ramal que não funciona, mas tá tudo certo. O que que nós fizemos ali para atender o condômino? Nós temos um sistema que notifica no celular e nós temos um WhatsApp com celular. Então a gente faz várias tentativas. Como não tem interfone, a gente joga no sistema, manda no WhatsApp e faz a ligação para os moradores que estão ali. Mas foi uma coisa que nós, prematuro, mas que embrionariamente fizemos para ter o acesso que você está falando. Porque Sim. o que foi entregue pela construtora não funciona. Não funciona, não é explicado. E aí De falou, gente, repente, pegar esse é, produto deles e implementar é no. isso, é isso. Eu acho que não só o síndico precisa ter uma parceria com o provedor, mas a própria construtora também para conseguir entregar isso já pronto para o síndico. Então, assim, praticidade. A construtora precisa ter uma parceria com o provedor para pensarem juntos, para em pró entregarem um condomínio na mão do síndico para não haver esse tipo de problema. Entende? Então, assim, a gente busca isso. Não é só sentar na casa de um cara ou num condomínio e falar assim, ó, cara, eu quero atender o seu condomínio. Não. Eu preciso entender o que você tem de problema. Por isso que você não consegue atender o Não, condômino. assim, eu preciso ter um trabalho de excelência com todos, com o condômino e com o síndico. Então é chegar e eu quero caber ao seu condomínio, mas eu preciso entender o que que você tem de problemas. O que que a gente vai resolver primeiro? Porque não tem nada melhor do que você fazer uma apologia. Ah, eu com a camiseta da ClickLink é muito fácil vir aqui e falar, pessoal, ClickLink é boa. Não, eu acho que a melhor indicação que a gente tem são os nossos clientes. Se É você o entrar boca no a boca. Instagram da ClickLink, Ainda você é vê boca a boca. uma parte só em assuntos de feedback. A gente tem parceria com a ClickLink, hoje ela tem uma parceria com uma quadra de Rio Beach, é um espaço chamado Rio Beach, que a gente disponibiliza para os nossos clientes futevôlei, beach tênis. Então, assim, não Legal, é cara. só um provedor de internet. A ClickLink, ela disponibiliza um aplicativo de música, um aplicativo de treinos para academia. As pessoas não treinam hoje porque elas não têm discernimento ou tempo. Então, eu dou praticamente um personal completo online ali. A ClickLink, ela trabalha com plano de TV. Então, eu oferto para o cara um plano de televisão, um plano de Não, internet, ó que sacanagem. com um preço muito baixo. É. Vou mostrar. Um preço muito baixo. Então, assim, além do atendimento, cara, eu chego para um condomínio e falo assim, ó, você usa a academia do seu prédio? Não. Por quê? Ah, porque Não eu não sei tenho usar, não sei tempo, porque eu não fazer. sei usar. Cara, é o seguinte, no plano de 600 megas, eu vou te dar um aplicativo chamado Fit Anywhere. Lá você vai entrar, você vai registrar os equipamentos da sua academia e ele vai montar séries para você Legal, de cara. treinos. Cara, mas não só isso, tá? Além eu vou disponibilizar para você um aplicativo de música igualzinho o Spotify. É gratuito para você se conectar também. E o cara chega num condomínio, eu disponibilizo para ele 72 canais de televisão. Legal. Tudo nesse plano. Cara, ClickLink não é só internet, a gente fala que cria conexões com fora. Cara, um final de semana, pega a galera, pega os seus amigos, pega a sua família. A ClickLink tem parceria com uma quadra de beach tennis, de futevôlei. Cara, vai lá, pega, você paga no Day Use 50% de desconto, baratíssimo. Enquanto todo mundo cobra aí 40, R$ 45, a gente cobra R$ 10 por cabeça pra você ficar o dia inteiro, né? Então, assim, a Legal. gente traz informações no Instagram para que as pessoas entendam de fato. As pessoas têm dúvidas e os provedores não esclarecem. Então, se você pega o Instagram da ClickLink, eu costumo dizer que eu sempre quis fazer um Instagram informativo, né? Tem produtos aí hoje, por exemplo, a Red Bull, que você pega, você entra no Instagram dela, eles não vendem. Não tem preço. A ClickLink, eu quero fazer isso com o Instagram da ClickLink. Eu não pretendo manter ele como algo. Cara, você não vai entrar no Instagram da ClickLink e vai ver plano de 600, plano de 300. Não. Você vai entrar no Instagram da ClickLink, você vai entender que, cara, tá chovendo, caiu minha internet. O que que pode ser? Eu vou entrar aqui no Instagram da ClickLink que vai ter um vídeo do Guilherme, da Quinha, da Juliana lá Ah, explicando. Então, transparência, eu acho que transparência, a informação, gente vai né? trazer, a gente traz tudo isso. Então, a Acho que ClickLink informação é tudo, né? Informação é quando ela é bem encontrada, E fácil, rápida. e você e e rápido, rápida. você tem menos problema no Sim. técnico, né? No Sim. problema É técnico de ficar lógico. É. dispondo um técnico vai lá e ligar o botãozinho do Wi-Fi. Não, de jeito nenhum. Se o serviço técnico é reduzido, é sinal que vocês têm poucas demandas, o serviço é de E qualidade. rápido, E né? É rápido. diferente. Um condomínio é bem Então, rápido. agora para encerrar, agradecer aqui a participação da Obrigado. ClickLink pelo Guilherme.
Queria abrir para suas considerações finais, Guilherme. Eu queria só, quando o Guilherme fala É. as considerações finais, Quando ele... eu quero chamar o pequenininho aqui, Ele quer vai ser ver? o próximo entrevistado. Vem Vai. cá, só para falar um oi. Oi. Olha, esse aqui é meu primogênito, gente. Hoje ele fez questão de estar aqui comigo com o tio Carlos e pediu para a mãe deixar aqui, então só para vocês verem o meu grandão. Vamos entrevistar ele. A gente vai falar sobre o quê? Jogos. Jogos, pode Jogos. A ser. internet foi interessante, né, Murilo? Gui, pode fazer as considerações finais. Agradeço sua presença, cara. Foi Às vezes a gente. Foi o que a gente estava conversando antes, né? Muito A bom. gente não tem pauta, né, Carlos? Não. E aqui a gente Conversa aprendeu desenrola. que a conversa desenrola, sai automaticamente. O roteiro se cria. É isso. O Carlos tem uma tese do bicho condomínio, né, Carlos? Que é É. interessante. Eu acho que aqui, né, todos os interesses se convergem e eu acho que a gente tem uma conversa mais descontraída do que uma coisa engessada. Se for para fazer coisa engessada, né, Carlos? Protocolar. A gente Deixa até pra lá. tentou, não fica legal você Não ficar aqui. fica. A gente ficou. A gente fez com a Futuro Contabilidade, você pode ver também, nossos parceiros, que a gente não entendia do assunto de tributação, então é muito difícil. Então a gente fez roteirizado. Mas depois, né, porque teve parte 1, parte 2, que é muito extenso. A gente falou, quer saber de uma coisa? Deixa aqui falar da parte 2, vamos pro Vambora. front, aquilo que a gente passa no dia a dia. Então, tudo que é os assuntos que a gente quer trazer aqui, e eu vou te explicar por que que a gente não está trazendo gente de muito longe. Nós queremos fomentar a nossa região. Nós temos Local. profissionais excepcionais na nossa região. O doutor trouxe o Carpati para cá, né? Ele já era de lá e trouxe uma unidade para cá e ele já foi coordenador, já tem vários processos, trabalhou para incorporador, um cara muito qualificado, junto com o Romário, que é o sócio dele, trouxeram o Carpati para cá. Quer dizer, a Carpati entrou no interior através de uma pessoa do interior, então isso é interessante. Então, o que nós queremos no nosso podcast é fomentar a nossa região, que tem muitos profissionais qualificados, não menosprezando nenhum profissional de distância, mas para que ir tão longe se temos aqui perto, podemos fomentar a economia e Sim. impostos na nossa cidade. Então é isso que a gente quer do podcast, a gente transferir conhecimento e tenho certeza que muita gente não sabia do 5G, eu não sabia, do 2G, Não. do Wi-Fi. Então eu queria agradecer a sua presença e não vou te cortar, vou deixar você falar tchau. Olha, você fez uma ponderação que eu acho bem legal, dessa questão de ser engessado ou não. Cara, ontem eu tava deitado, eu falava, que esse negócio, que a gente vai falar sobre soluções que alavanca, eu tava nervoso, falava, cara, o que eu vou fazer? Separei um monte de coisa. E sabe o que é o mais legal disso? É que o nosso bate-papo não foi nada a ver com o que eu havia preparado. Nada. É isso. Eu acho que isso é interessante. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito pela presença, de ter convidado a gente para estar aqui. Foi muito legal, bate-papo muito massa mesmo. E E, Guilherme, surgindo novidades da ClickLink, sim, portas fala pra abertas gente. para você retornar aqui, anunciar as novidades. Fazer lançamento, nós vamos ter o lançamento aí de uma empresa certeza. de terceirizada que está testando drones. A gente nós legal. vamos Trazer ele ser aqui. convidados para filmar a primeiro voo e tal de segurança com drone, cara. Legal pra caramba também. Não, eu só quero agradecer mesmo, muito legal. A gente fica muito feliz. É a primeira experiência nossa, né, em estar em um podcast, em bater um papo com a galera, Agora já tá. pra galera Craque. entender as coisas, isso é importante. Eu acho que falta informação hoje. Sim. É isso. E, assim, a gente tenta dar um pacote completo com informações para que a pessoa entenda, né? Não é um simples provedor, nós E eu somos acho humanos. que o interessante é o pessoal ir no. Se você quiser falar os endereços da ClickLink, Instagram. né, o Instagram e tal, ir na ClickLink e pesquisar sobre ela. Lá tem, né? Hoje tem todas as satisfações e tudo mais. Consegue abrir a página deles no Instagram? Tá por aqui na vida? Por aqui. A gente até fez acho que lá, Hã? nós íamos lançar o primeiro episódio da nossa Ah, tá. série, a gente ia lançar o primeiro episódio da nossa série aqui, né, para falar sobre. Mas a gente acabou que o nosso social media fez um cronograma um pouco mais cedo, a gente acabou lançando o primeiro Lançando, não tem episódio, já problema. falando sobre Mas condomínios agora também. no primeiro podcast, tá, então, gente, fala da série, ué. Fala da série que você Bom, lançou ontem. ClickLink.oficial. A gente trouxe uma série chamada Papo Reto, Verdade ou Caô. E aí a gente gravou alguns vídeos com perguntas frequentes da galera, né? Então, assim, cara, trabalhar com condomínio trabalhar com provedor que só atende condomínio de prédios, isso de fato melhora a minha conectividade ou é só marketing? A gente vem, cara, verdade, né? Quando você atua com condomínio de prédios, a atenção que você tem é diferente, o cuidado é só com você. A gente até usa o slogan aqui, para que dividir a sua internet com a cidade inteira,
Sendo que eu tô aqui só por você, cara. Não tem o porquê eu querer É. atender. A É gente legal. nega. A gente faz parceria com outros provedores porque eu tenho que jogar clientes para eles de residência que nos procuram, né? Guilherme, puta, eu quero atender essa minha casa, eu não atendo. Eu quero atender meu comércio, não atendo. A galera Telefonia gosta. você não tem. Não, só provedor mesmo. Somos só provedores. Dá pra gente colocar o primeiro videozinho nosso que a Aqui, gente esse fez aqui da não é? série? Não, esse é o segundo. O segundo? Esse é o primeiro aqui, ó. Esse foi o primeiro que a gente fez. Parte da ClickLink tá sendo bem construído no making off. O áudio vai. Não, o áudio é ali, né? Bem legal. Aqui, ó, com Massa, legal. propriedade, como cliente, aquele cliente é melhor atendimento humanizado, sempre buscando o melhor para cada cliente. Os comentários são bons, a gente Legal. preza bastante por isso. Vou roubar esse negócio dele aí, falar sobre condomínio. Legal. Não é? Boa dica. Vamos, cara. Fica à Natureza, vamos. vontade. A gente pode fazer duplo Exato. podcast. No podcast, tirar a Fica à dúvida, né? vontade, Compartilhar. legal. Perguntar se criança pode ficar sozinha no prédio ou não, se é É. verdade ou mentira. Lá, tá vendo? Mas a gente pode colocar o Murilo pra. Murilo. Tem um. Pode parafrasear aqui, brincar. Tem um cara que eu sei que chama Condomínio Revoltado. Aí ele fala assim, tá a filhinha dele do lado, e eles têm 25 mil seguidores, já é um cara muito legal, muito inteligente no assunto, tira de forma descontraída. E aí, fala o nome da menina, né? Fala assim, pode criança sozinha? Que nem ele falou ali, o Murilo. Não, não pode. Por quê? Porque o pai tem que cuidar dos filhos, né, pai? É Bem isso, o filho não foi feito pra ficar, porque o pessoal deixou, vou ficar quieto no meu apartamento, deixa a Delarga. criança lá embaixo. Aí a criança corta o dedo. Esse condomínio não tem manutenção. Cortou o dedo no ferrinho, não sei da onde, não sei do que, do parquinho. Mas como que foi? O pai tava lá. Um dia um cara falou isso pra mim. Eu falei, o senhor tava lá? Então, não, tava em casa. Então fica difícil o senhor falar pra mim o que realmente aconteceu, né? Porque só filho de 5 anos tava lá sozinho, o problema não é ele, é o senhor. Então, assim, a gente tem que transferir essa responsabilidade pra quem é. Mas finalizando, agradeço, Guilherme, meu amigo e Muito bom, parceiro aqui, Dr. Carlos. Pode finalizar. Eu agradeço a participação, foi uma conversa muito legal. Passou 1 hora de bate-papo. Praticamente. 1 hora de bate-papo. Parece que foi 5 minutos. E agradecer a ClickLink na pessoa do Guilherme e abrir as portas do nosso podcast para futuros lançamentos aí. Tá Muito obrigado aberto a pra você. todos e nos acompanhem nas redes.